noite. Estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Peço mais uma vez a gentileza de desabilitar o áudio, caso tenha algum barulho, né? Jussara, muito bem-vinda. Kellen, Pablo, Luir, muito bem-vindo. E todos os demais. Ótimo. Cris, Oi? Cristiane, Oi, pode boa falar. noite. Boa noite. Cris, a atividade síncrona era só para observar os mapas mentais? A atividade pré-aula, né? E aí vai ter a pós-aula síncrona, que eu vou deixar disponível depois da nossa aula, tá? Não, certinho. Então a pré-aula era só para observar mesmo, né? Isso, aham. Na verdade, eu sempre gosto de passar. Depois eu vou passar para vocês fazerem, mas eu deixei aquele link. Vocês já fizeram comigo, mas às vezes algum aluno fica em dúvida como que é o mapa, na verdade, conceitual, mental. Aí por isso que eu deixei o link, para que vocês possam ter acesso, tá bom? Me falem aí ok no chat, se vocês conseguem ver os slides, por gentileza. Ótimo, acredito que foi compartilhado. Eu enviei um material para vocês também, via representante, para que vocês possam ter, na verdade, o acompanhamento da nossa aula. Então, hoje a nossa aula número 4 já. O tema da nossa aula é o título 10, crimes contra a fé pública, falsificação de documento particular e falsidade ideológica. Quais são os nossos objetivos hoje? Os nossos objetivos são compreender os tipos penais do tema, quais sejam o que é falsificação de um documento particular e fazer uma comparação com o público, e também o tipo penal falsidade ideológica. Quais artigos? 297, 298 e 299 do Código Penal. Além de entendermos esses tipos penais, é necessário também entender quais são as espécies de falsificação de documento, compreendendo num contexto a respeito do princípio da consunção, na verdade relembrando, porque eu acredito que vocês se lembram, que é justamente aquele princípio em que o crime meio, ele é absorvido pelo crime fim. E estudar também, dentro dessa temática, o teor das súmulas do STJ a respeito do tema. As referências estão lá no ambiente virtual, vocês tenham acesso, e aí está na nossa tela o artigo 297, falsificação de documento público. Falsificar no todo ou em parte um documento que é tido por público, tem a fé pública, ou até mesmo alterar esse documento público verdadeiro. A pena do tipo penal falsificação de documento público, ela é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Já a falsificação de documento particular, a pena é de reclusão, só que é de 1
a 5 anos e multa. Então, nós percebemos que há uma penalidade maior quando esse ato de falsificar, esse ato de alterar, se baseia no objeto jurídico tutelado pelo 297, que é justamente a proteção desse documento público. E aí nós temos a previsão do parágrafo 1º, que na verdade é uma modalidade de crime próprio, enquanto o caput, que é o artigo 297, é uma modalidade de crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Já o parágrafo 1º, nós percebemos que o agente, que o sujeito ativo aqui desse crime, necessariamente tem que ser um funcionário público. Oi? Tentando entrar aí, pediu para a senhora estar aceitando. Tá, vou dar uma olhada aqui agora. Ok, obrigado. Josué estava querendo entrar, conseguiu. Luiz Fernando. Elita também. Ótimo, acredito que eram só esses, né, pessoal? Se tiver mais alguém, a gente vai acrescentando. Sim, né, Luiz Fernando? Também. Boa noite. Liana. Andreina, muito bem-vinda também. Todos são muito bem-vindos. Acredito que agora dá pra gente continuar. Ótimo. Vamos prosseguir. Chegando aos poucos. Hoje os tipos penais que vou revisar aqui. Os tipos penais que nós vamos estudar é justamente o do tipo penal 297, 299. Pedro, vou permitir aqui o Pedro entrar. Fernanda. Agora. Rafael. Ótimo. Eu acredito que eram esses. Então, os tipos penais que nós vamos estudar ainda, continuamos a conversar a respeito dos crimes contra a fé pública. Falsificação de documento público, hoje é tema da nossa aula, podem ver aí. E as penalidades no sentido de que aquela falsificação que o objeto jurídico em questão for justamente o documento que é tido por público, nós sabemos que a pena é um pouco maior do que conforme os artigos 297 e 298 aí do Código Penal. Seguindo, nós temos aqui essa falsificação dentro do tipo penal, né? Que na verdade o sujeito ativo aqui para a prática do tipo penal do 297 caput é qualquer pessoa. Então, se é qualquer pessoa, crime comum. Já o parágrafo 1º, como a gente estava conversando, aqui
de forma específica, deve ser funcionário público. Então, esse sujeito ativo específico, funcionário público, nos remete à ideia de que o parágrafo 1º é um exemplo de crime que se dá na sua modalidade. É um crime classificado, o parágrafo 1º, diferente do caput, o parágrafo 1º é classificado como um crime próprio. Por quê? Porque o sujeito ativo é uma pessoa específica. Que pessoa específica é essa? Justamente o funcionário público. Então, por se ter um funcionário público enquanto praticante de tal tipo penal, apesar de falarmos aqui de um documento que é público, então pensar num funcionário público cometendo tal tipo penal, a pena é aumentada. Então ela já começa um pouco mais alta. Então ali a pena, na verdade, que vai iniciar na fase da dosimetria, ela já começa aí com um acréscimo da sexta parte. E nós temos também a inserção do parágrafo 2º, que diz que para os efeitos penais, equiparam-se a título de documento público aquele emanado de entidade paraestatal, ou o título ao portador, ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, livro mercantil, testamento particular. O que seria esse documento emanado de entidade paraestatal? Nós temos SENAI, nós temos SENAC, entre outras entidades que são classificadas como paraestatais. Esse título ao portador ou transmissível por endosso, o que seria isso? Daqui a pouquinho a gente vai conversar a respeito desse endosso aqui. Mas vamos continuar aqui na leitura. E nós temos o parágrafo 3º que diz, nessas mesmas penas, quais eram as penas? Essa pena aí que eu conversei com vocês, referente à reclusão de 2 a 5 anos, de 2 a 6 anos, na verdade, incorre quem? Deixa eu só permitir a Vitória. A folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, uma pessoa que não possua essa qualidade de segurado obrigatório. CTPS entra em questão. Em que sentido? No sentido de que nesse documento que deva produzir algum tipo de efeito perante a Previdência Social, é uma declaração que é falsa, ou que é diversa da que deveria ter sido escrita. Nós temos também o documento contábil, qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa. Aqueles livros que tem, na verdade, os balanços da empresa. Perante o quê? Perante a Previdência Social, uma declaração falsa ou diversa daquela que deveria estar lá, da real informação. Parágrafo 4º. Nestas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado, dado pessoal, remuneração, vigência do contrato, tanto de trabalho quanto de prestação de serviços. Mas eu sempre gosto de pensar em um tipo penal e refletir acerca do conceito. O que é, antes de conversarmos a respeito de um documento público, o que é considerado um documento público? Será que uma fotografia isolada? Será que uma pintura, um desenho? Será que um escrito numa árvore? Será que um escrito numa parede? Será que é um documento público? Será que é aqui a título de proteção do artigo 297 do Código Penal? Será que equipara-se? Será? Primeiro, por isso é importante entender o conceito.
O conceito deste tipo penal é que o que é documento? O documento é todo escrito que tenha um autor determinado. E vocês não fazem ideia o quanto é importante pensar no autor determinado. Justamente para a gente entender o desdobramento dessa proteção. Se eu digo que esse documento, além de estar escrito, precisa também ter um autor determinado, significa que ideias vazias, ideias que símbolos que eu, Cristiane, escreva num papel, só que só eu entendo, não é protegido nem sequer pelo 297, nem pelo 298. Por quê? Porque só eu entendo. E outra coisa, e aí você me pergunta, eu quero entender mais. Mas é porque precisa ter exposição de fatos, precisa ter declaração de vontade. Então, se eu assino num papel em branco, assino lá, faço um risco e assino. Que tipo de documento é esse? Que tipo de proteção é essa? Não estamos falando dessa proteção do 297, sequer do 298. Porque aqui eu estou falando de um documento que é todo escrito, que tem um autor determinado, que tem exposição de fato, que tem declaração de vontade e, principalmente, gravem, esse documento ele é dotado de uma significação ou ainda, concurso pede demais, OAB tem que ter relevância jurídica. Helena Fragoso conceitua o documento dessa forma. Então, além de ser escrito, ter um autor determinado, ter exposição de fato, precisa ter relevância jurídica. Então, excluem-se dessa proteção, dessa tutela aqui, a fotografia isolada, excluem-se as pinturas, os desenhos. Que documento que é público, então? Passaporte, RG, CNH, entre tantos outros. É um documento público. Quanto à forma, ela é pública, mas seu conteúdo é privado. Existe essa possibilidade de eu ter um documento que ele se reveste de publicidade, ele é público, mas o conteúdo dele é particular, é privado. Temos o caso da escritura pública. E falando de forma escrita, falando de autoria, esse escrito ele deve ser lançado numa coisa móvel, suscetível de ser transportada e transmissível. E aí eu pergunto para vocês, aquela palavra escrita na árvore, tem como eu passar de mão para mão? Não. Como é que eu vou pegar? Eu vou lá, peraí, não, professora, peraí, eu penso bastante, a minha imaginação é fértil. Ó, vou recortar aquela madeira, vou lá com motosserra, vou recortar, vou pegar. Calma, gente. Aqui, na verdade, eu estou falando de um papel, eu estou falando de um pergaminho. Eu estou falando, na verdade, de um escrito que ele é móvel. Ele passa de uma mão para outra. Então, palavra escrita em parede, estátua, árvore, num veículo, não é protegido pelo tipo penal do 297. E aí você me fala assim, peraí, então eu vou pegar aqui uma caneta, uma lapiseira, né? Inclusive eu posso ter um documento escrito com lápis, com a lapiseira, com uma caneta, né? Enfim, datilografado. Ou hoje a gente não usa quase mais máquina de datilografia, mas impresso. Eu redigi e imprimi documento. Estou declarando, tem relevância jurídica. Então, é o quê? É uma forma tipificada, é uma forma protegida pelo Código Penal. Contudo,
A carta apócrifa, que é aquela carta anônima, eu relato, tem a exposição do motivo, tem os fatos narrados, tem tudo ali, tudo para ser um documento, mas é anônimo. E aí? Como que fica? Aqui, para o tipo penal do 297, não é protegido. Agora, eu gostaria só de fazer uma observação. Se alguém pega a caneta e escreve, rabisca um veículo, opa, não tem proteção aqui de documento público quer particular, porém, pode se caracterizar um crime de dano, crime patrimonial. Eu estou falando proteção de um bem jurídico que eu estou conversando com vocês, que é a fé pública. Então, nesse sentido, aqui para nós, o que vale, o que é documento? É aquele escrito que tem declaração da vontade, exposição de motivo, relevância jurídica e que pode ser passado de uma mão para outra, de mãos em mãos. E aí você me pergunta, e a cópia do documento? Se ela, e aí nós temos já o 232, parágrafo único do Código de Processo Penal que traz essa resposta pra gente. A cópia de um documento, mas se essa cópia for autenticada ou conferida com o original no cartório respectivo, tem validade pública. Contudo, ao contrário, não se reveste dessa proteção. E aí você me pergunta, mas por que o 297, que traduz a respeito do crime de falsificação de documento público, por que a pena é 2 a 6 anos de reclusão e multa? E a pena do 298, que é essa falsificação do documento particular, vai de 1 a 5 anos. Por que a pena é mais alta do que o outro? E aí eu tenho as palavras de Silvio do Amaral e eu trago para vocês. Olha o que ele contribui, como ele contribui para o estudo. Ele diz, olha, tal ocorre porque a violação da verdade expressa nos documentos emitidos pelo Estado afeta de forma direta o prestígio da organização política, além de atingir a nossa fé, a fé pública, inspirada pelo documento violado. Então, o documento público, ele se reveste o quê? Da fé pública. Em torno do Estado existe o quê? Uma presunção da absoluta veracidade de todas as suas manifestações, quer documentais, quer não documentais, de modo tal que qualquer ato que atente, que seja atentatório dessa presunção de quê? De fé pública, de absoluta veracidade, repercute de forma o quê? Desmerecida, desmesuradamente na confiança de quem? Da sociedade, da coletividade. Fazendo, gente, periclitar, ou seja, fazendo, na verdade, ter uma desordem nas relações entre o cidadão e o Estado. Assim, pois, o crédito incondicionado que os documentos são emitidos pelo Estado merecem do povo, a ele sujeito, faz com que seja incomparavelmente maior a pena. Justamente por quê? Por conta da possibilidade de dano, porque aqui o dano que nós estamos conversando é um dano que é um dano ligado à fé pública, o 297. Ótimo. Entendemos o documento, entendemos a importância, a penalidade quando se trata de uma falsidade de documento público, ela é maior do que a penalidade referente à falsidade de documento particular. Só que lembra que eu conversei com vocês sobre o princípio da consunção como um objetivo da nossa aula? Também estudar este princípio. Quando nós estivermos diante de um causídico, em que
a falsidade do documento público for um meio de quê? Um meio da prática do estelionato, que vai gerar para mim uma sonegação fiscal, hipoteticamente falando, há sim a possibilidade de absorção. Então, o crime de falsidade de documento público, ele é absorvido. E qual é o respaldo? O respaldo é justamente o princípio da... Ótimo. Entendi o princípio da consunção, ligado a estelionato. Entendemos o conceito de documento, entendemos a importância da relevância jurídica, entendemos a importância da exposição do motivo, a identificação do autor. Ótimo. Mas o que é documento público? Documento público é aquele criado pelo funcionário público, seja ele nacional ou seja ele estrangeiro. No desempenho de quê? Das atividades dele, em conformidade com as formalidades prescritas em lei. Lembra lá do nosso objetivo em estabelecer quais são as espécies de falsificação de documento público? Então, a doutrina traz os documentos formal e substancialmente públicos, que são aqueles documentos que são criados pelo funcionário público e ainda, digo mais, além de ter como sujeito ativo aí, né, na criação esse funcionário público, a natureza destes documentos são estritamente públicas. A título de exemplo, nós temos os atos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, MP, etc. E os documentos formalmente públicos, mas que têm uma substância, são substancialmente privados, são aqueles documentos criados por funcionário público, porque aqui nós estamos falando de falsificação de documento público. Então, eles são documentos criados por funcionário público. Contudo, a natureza aqui, ela se reveste para quem? Para quem que é? Privado, particular. Então, a natureza aqui é privada. É o exemplo da escritura pública, da compra e venda de um bem particular. É a escritura, por exemplo, de uma casa, que tem reconhecimento de firma pelo tabelião. Na escritura, que escritura é essa? É particular. Mas ela foi feita por funcionário público. Mas ela, de forma substanciada, ela tem natureza privada. Porque para que mão? Mão do particular. E como que fica este tipo penal que nós estamos conversando, a falsificação do documento público e a falsificação de telegrama? Como que fica essa relação? É possível se falar em falsificação de um documento público quando se tem um causídico, quando se tem um problema, quando se tem um caso de falsificação de telegramas? Aí nós temos o seguinte sentido, nós temos duas correntes. A primeira corrente diz que esse telegrama em si, se for, pode até ter sido emitido pelo funcionário público. Mas se ele emitiu sem estar sob as ordens de outro funcionário público, ou seja, o cunho daquele telegrama é um cunho particular, não estamos falando de maneira alguma num documento público. Contudo, se esse funcionário público, num determinado causídico, se ele está sob as ordens em respeito, sob a ordem, né, sob uma autoridade superior, hierárquica, e ele é orientado no sentido de enviar esse telegrama, aí sim,
nesse sentido, a doutrina é pacífica no sentido de que esse telegrama, se estiver neste contexto, ele se reveste, sim, dessa proteção do artigo 297. Então, ó, vamos prosseguir. Lembra que eu conversei com vocês lá a respeito das entidades paraestatais, que eu conversei com vocês sobre o SENAC, SESC, SENAI? Nós temos também aquele título, né, que vai para o portador. E o que é esse título aqui ao portador? É aquele que circula por uma mera tradição, por um mero costume, na verdade. E nós temos, não no Código Penal, mas nós temos a importante inserção do artigo 904 do Código Civil, que nos traz o exemplo daquele cheque que que destina-se, né, a outro. E esse cheque, ele é um título, desde que este valor não supere aí esses R$100, nos moldes do artigo 69 da Lei 9.069, de 95. Falsificar, se nós lermos o tipo penal do 297, nós vamos perceber que tem a falsificação e a alteração. Vocês se recordam que falsificar também é conhecido como contrafação? É sinônimo. Contrafação é sinônimo de falsificação. E alteração? Então, falsificar, a gente conversou bastante sobre essa falsificação até aqui. Mas e alterar? E aí nós temos uma decisão em nível de Supremo Tribunal Federal, e eu trouxe para vocês. Foi um caso, justamente, que uma fotografia foi substituída num causídico determinado. E aí veio o STF e disse, olha, um caso de substituição de fotografia num documento público de identidade tipifica, sendo a alteração de documento público verdadeiro uma das duas condutas típicas do crime de falsificação de documento público, que na verdade tem a falsificação e a alteração. O que aconteceu com essa fotografia que foi substituída? O documento não era um documento público, um documento legal? Sim. Contudo, houve o quê? Uma alteração, que foi a substituição dessa fotografia. Então, o STF entendeu tipificar, num caso em que essa fotografia foi substituída de um documento público de identidade, e tipificar como sendo um tipo penal previsto no 297 do Código Penal. Então, é um exemplo claro, que inclusive foi uma decisão em grau de Supremo Tribunal Federal. E aí ele explica, né? O tribunal explica que a substituição dessa fotografia em documento de identidade dessa natureza caracteriza uma alteração do documento, que não se cinge apenas ao seu teor escrito, mas que alcança essa modalidade de modificação que, de forma indiscutível, compromete sim a materialidade, a individualização do documento. Afinal, os dados são de uma pessoa e a foto é de outra. Até porque a fotografia, segundo o Supremo, constitui parte juridicamente relevante dele. Então, que na verdade é um caso que acaba trazendo dúvidas para o estudante e para o operador. Mas vem o Supremo e diz, olha, se num documento
que é público, os dados são de pessoa respectiva. Contudo, a fotografia foi substituída, nesse caso, é um caso do 297, tá? Então, é nesse sentido que o Supremo nos informa. A falsificação grosseira, lembrar o que é a falsificação grosseira? É aquela falsificação vista a olhos nu. Então, não precisa, né, na verdade, de ser um estudante, de estar aí no 5º período do curso de direito, de ser um advogado. Não. Se a falsificação é grosseira em determinado caso, nós temos aí que já é sumulado que não é uma conduta típica, é uma conduta considerada pelos superiores tribunais como atípica. Justamente por quê? Porque é um caso em que a olhos nu, não precisa ter nenhum conhecimento jurídico, por exemplo, mas um homem de médios conhecimentos, ele entende que estamos diante de uma falsificação grosseira, enfim, tá? Claro que nós temos aí o princípio da legalidade, da individualização da pena, e nós precisamos entender no causídico que realmente é grosseira aquela falsificação para que a conduta seja declarada atípica. Então, nós temos Nelson Hungria, que nos diz o seguinte: não há falsidade sem a possibilidade objetiva de enganar. É claro, sem a capacidade de por si mesma iludir o homem médio, gente, o homo médius, né? Não basta a immutatio veri, né? A imitação. É também necessária a imitatio veri. Sem esta, ou seja, sem essa potencialidade do engano, inexiste de forma prática a ofensa à fé pública ou a possibilidade de dano. Elemento, na verdade, que é imprescindível, gente, que é condicionante do crime. Cabe aqui reiterar o que já dissemos a respeito do falso em geral. Se a imitação é grosseira ou reconhecido prima facie, e nada obstante alcança êxito, dada a supima desatenção ou cega credulidade do lesado, o crime a identificar-se já não será o de falsidade, mas o de estelionato ou outra fraude patrimonial. Indo, Nelson Hungria, né, esse grande criminalista, ele nos remete à ideia de que se o homem médio entende que não estamos diante de um tipo penal, né, na verdade, ele entende que o erro é grosseiro, que essa conduta é atípica, mas a gente não pode deixar de relembrar que pode ser a conduta atípica para o 297, que é para a falsificação do documento público. Contudo, se essa falsificação tiver um objetivo, né, de engano, de lucro, podendo resultar num crime de estelionato ou outros tipos penais, um crime de dano, enfim. Nós migramos, lembra do princípio da especialidade? Quando a conduta ela é mais específica e nós temos um outro tipo penal que de certa forma abraça tal conduta de forma mais próxima, de forma mais que tutele tal prática, nós migramos para este tipo penal. Então, Nelson Hungria só reafirma o que muitos doutrinadores, a corrente majoritária, já entende, que pode ser que tal falsificação
não caracterize do 297, mas pode ser que se essa falsificação tiver como resultado, né, lucros ou em outros tipos de engano, como é o caso do estelionato, migra-se do 297 e passa-se a tratar como crime de estelionato. E aí eu trouxe 3 situações para que a gente possa conversar a respeito, entender a relação dessa falsificação do documento público, lembrando do concurso de crimes. Sempre é importante pensar justamente na importância, né, de se ter a parte geral do direito penal. Olha aí, concurso de crime. Vocês se lembram das modalidades de concurso de crime? Material, né? Formal. Temos o crime continuado, né? Então, vamos conversar a respeito. Olha, 3 situações, 3 estudos aqui pra gente, diante de um causídico aqui, pra gente compreender o tipo penal na prática. Situação 1. O Dimiel, tá? Um nome aleatório. Depois dele furtar um veículo automotor, então o que ele praticou aqui? Furto. A. Falsifica todos os documentos relativos ao automóvel. Falsifica o certificado de propriedade, a guia do IPVA, comprovante de licenciamento. E aí? Que conduta é essa do Dimiel? Olha a situação 2. Jonas pratica falsificação dos documentos do veículo furtado e, após, pratica falsificação do passaporte para fugir do Brasil. O que Jonas está praticando aqui? Olha a situação 3. Amós rouba um automóvel e, posteriormente, falsifica os documentos inerentes ao veículo automotor, com o objetivo de assegurar a posse do bem. Alguém gostaria de participar aqui no nosso chat? Nesses 3 causídicos? Vou dar 1 minuto aí para vocês pensarem.